O trânsito brasileiro passa por duas mudanças importantes que afetam diretamente quem já dirige e quem ainda pretende tirar a Carteira Nacional de Habilitação. A primeira é a reformulação do processo da CNH. Agora, sem a obrigatoriedade das autoescolas, com aulas teóricas gratuitas pelo aplicativo do governo e com a redução significativa das horas práticas. A segunda mudança é a retomada da exigência do exame toxicológico também para as categorias A e B, que atingem motoristas de carros e motos. Para entender o impacto dessas decisões, os benefícios e as possíveis dúvidas que surgem para milhões de brasileiros, a gente conversa agora com Carlos Augusto Elias, especialista em segurança de trânsito e mestre em transportes. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, Luiz. Olá a todos, ouvintes. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Nós que agradecemos. Carlos, para começar, que mudança estrutural essas novas regras da CNH apresentam? Podemos dizer que é a maior flexibilização do processo de habilitação já feita no Brasil? Sem dúvida nenhuma, né? Porque o processo ele passa a ter uma nova configuração, completamente diferente do que estamos acostumados aí desde a entrada em vigor do atual Código de Trânsito Brasileiro, lá em 98. A formação do condutor, ela deixa de ter ali elementos obrigatórios que estavam previstos em normas federais e estaduais, porque alguns procedimentos são localizados, né, a partir de cada estado, e neste momento o que nós temos é que, primeiro, o curso teórico, que era um curso obrigatório de 45 horas aula, exclusivamente na autoescola, ele deixa de ser obrigatório na autoescola. Ele continua sendo obrigatório sem carga horária mínima. Ou seja, a gente pode ter a oferta desses cursos tanto gratuitamente, que é o que o governo promete, mas também por autoescolas que continua podendo ministrar, escolas públicas de trânsito, órgãos de trânsito que queiram fazer programas municipais de CNH social, né, e também por entidades EAD. Essa é uma das mudanças bem relevantes. A outra é a carga horária mínima, que reduz para 10% do que nós tínhamos para as aulas práticas. Ou seja, a gente sai aí de 20 horas práticas obrigatórias na autoescola e passam a ser de, no mínimo, 2 horas aulas que poderão ser ministradas tanto pelas autoescolas, mas também nessa configuração que o governo pretende dar por instrutores autônomos. E eu diria, Luiz, que assim, a terceira, que é extremamente relevante e, na minha opinião, entre todas, assim, a mais perigosa, é a questão da não obrigatoriedade do duplo comando de freios. Para que nossos ouvintes possam entender, hoje, o veículo que é utilizado para as aulas práticas de direção veicular possui um comando de freio duplo ao lado ali para o instrutor e, no caso de um risco iminente, ele faz o acionamento, conseguindo evitar um prejuízo maior, seja ele material ou principalmente, né, algum tipo de lesão a outras pessoas. Com essa nova configuração, esse veículo ele deixa de ser obrigatório e flexibiliza, inclusive, que o veículo possa ser do próprio candidato ou apresentado por parentes, familiares, amigos. Então, eu diria que esses são 3 pontos chaves. Agora, professor, as aulas teóricas deixam de exigir carga horária mínima e passam a ser feitas gratuitamente pelo aplicativo do governo, conforme o senhor citou. Do ponto de vista jurídico, essa mudança garante igualdade de acesso ou abre espaço para brechas e fraudes? Olha, Luiz, eu acho que as fraudes elas sempre existiram nesse processo e, desta forma, eu imagino que essas fraudes possam se intensificar. Veja bem, hoje, uma pessoa, ela vai precisar ali apresentar um certificado que concluiu o curso. Então, o que nos garante que esse certificado, ele de fato, representa o que aquele candidato estudou? É bom dizer também que hoje, a partir dessa nova resolução, a coleta biométrica e da face, né, a facimetria, elas são posteriores ao curso. Então, nós temos aí a hipótese, inclusive, de outras pessoas realizarem o curso e aquela pessoa que não realizou vai fazer a coleta biométrica com o certificado no seu nome. Quem está defendendo vai dizer o seguinte: mas se essa pessoa fizer um curso desta forma, ela certamente será
reprovada na avaliação teórica. E isso não deixa de ser verdade, mas é um ponto, sim, de risco que a gente enxerga. A redução das aulas práticas de 20 horas obrigatórias para no mínimo 2 horas, conforme o senhor também citou, professor, pode impactar na forma dos novos motoristas, na sua opinião? Há riscos reais para a segurança viária nesse caso? O que me causa, assim, um pouco de preocupação, Luiz, é que hoje não existe, né, com essa nova regra, não vai existir nenhum tipo de ponderação a partir do instrutor. Vamos imaginar, mesmo que ele faça na autoescola ou com instrutor autônomo, o instrutor ou a autoescola não pode dizer, olha, você ainda não pode marcar sua avaliação prática, você ainda não está em condições. Se aquele candidato com 2 horas aulas, 4 horas aulas, se sentir seguro para realizar a avaliação prática, ele vai poder fazê-lo, né? Tudo bem, eu acho que ele tem direito de fazer isso, até porque, por outro lado, nós poderíamos ter uma forçação para o indivíduo ter mais aula, mesmo que ele não estivesse preparado. Mas já temos vários casos, quem der um Google aí vai ver, de sinistros de trânsito que ocorreram nos pátios dos Detrans, né? Então, hoje, com essa redução da carga horária, eu imagino que esses sinistros eles possam intensificar. Agora, a gente trabalha, Luiz, com perspectivas, né? A gente não tem como falar, mas eu vejo sim muito risco com essa medida da resolução nova 1020 de 2025. De uma forma geral, professor, qual foi o objetivo do governo em colocar essa nova resolução para que o indivíduo retirasse a carteira nacional de habilitação? Esse ponto é o ponto-chave. Por quê? Quando, às vezes, a gente fica naquela dicotomia, o projeto é bom ou é ruim? Por que essa dicotomia? Porque, de fato, tirar a habilitação ela é muito cara no Brasil. É muito caro, realmente. Então, imagine que nós estamos falando em alguns lugares você ter que pagar 3 salários mínimos. Isso fez com que, durante anos, talvez décadas, muitas pessoas fossem ali direcionadas a dirigir sem serem habilitadas. Então, o que é que o governo entende? O governo entende que, se as pessoas já estão dirigindo sem serem habilitadas, é importante que se dê uma flexibilização. Então, todo projeto ele tem como premissa essa questão, baratear o processo. Sendo que existe, e aí se nós tivermos tempo, existiriam outras formas de baratear e esse projeto ele poderia ser um pouco mais escalonado. Por quê? Da forma como foi aprovado, a resolução entra em vigor na data da publicação. Então, nenhum prazo aí para adequação vai existir. Então, eu acredito que foi tudo muito corrido. Professor, o governo afirma que o processo para tirar a CNH pode ficar até 80% mais barato, o senhor acabou de falar sobre isso, caindo de cerca de R$ 5.000, até 6, às vezes, em alguns casos, para pouco mais de R$ 1.000. Isso é possível? De fato, o que deve determinar na prática o custo final para o candidato? Vamos dizer assim, essa economia para se tirar uma carteira, de fato, vai ser colocada em prática? Olha, naturalmente, o investimento para se habilitar, ele vai reduzir. Isso aí é inevitável, né? Mas é muito temerário falarmos em percentuais. Por quê? Porque existem estados que o valor da habilitação, por exemplo, assim, eu não conheço nenhum caso que chegue a 6 mil. Nós temos aí o estado do Rio Grande do Sul, que é um dos mais caros. Estamos falando aí em torno de 4.500, um pouco mais. Existem estados que, e aí eu estou falando todo o processo, tá? Incluindo as taxas, os exames e tudo mais. Em outros estados, a gente tem casos aí na faixa de R$ 2.500. Então, qual a composição? Eu sei que há estados em que as taxas e serviços eles chegam a 30% ou 40%. Então, efetivamente, nesses locais, é praticamente impossível uma redução de 80%. Mas eu acredito que, em um caso ou outro, possa ter uma redução maior do que 50%, 60%. 80%, eu diria que, pela minha experiência, posso estar errado, espero estar errado, é praticamente impossível. É verdade. Professor Carlos, uma novidade também é a possibilidade de fazer aulas com instrutores autônomos e até mesmo usar o carro particular, né? Como é que deve funcionar o credenciamento desses instrutores e que cuidados o cidadão precisa ter para evitar golpes ou serviços irregulares?
Olha, o governo ele anunciou aí a mudança do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Esse aplicativo que todos nós, ou grande parte das pessoas utiliza, que está ali sua CNH digital, que está ali o documento do seu veículo, ele deixa de ser chamado Carteira Digital de Trânsito e passa a ser chamado CNH do Brasil, né? Curiosamente, passa a ser chamado CNH do Brasil, mesmo ainda continuando o documento do veículo estando ali dentro. A promessa, a gente precisa realmente ver a efetividade, porque a gente ainda está no campo do que está sendo anunciado. Mas a promessa é de que todas as aulas sejam agendadas diretamente pelo aplicativo. Então lá ele vai entrar lá, vai dizer que quer tirar habilitação, ele já pode abrir o processo ali, que antes ele precisava procurar o Detran. Não precisa ainda, né? Porque a gente está num momento de transição. E neste caso, ele pode escolher ali o instrutor, ele vai saber ali, ó, é como se estivéssemos num aplicativo de entrega de comidas, onde você procura o estabelecimento e o que você quer daquele estabelecimento. Então, nesse caso, você procura o seu estado, procura o instrutor e você vai ver ali se o carro dele te atende, se você quer um carro melhor, tal, e inclusive a promessa que já vai ter ali os valores, podendo já fazer o agendamento direto pelo aplicativo. Nesse aspecto aí, vai ser algo que vai ser muito simples e intuitivo. Professor, sobre a renovação automática e gratuita para bons condutores, quem não tiver nenhum ponto na carteira no ano anterior ganha esse benefício. Isso pode incentivar um comportamento mais responsável ou tende a beneficiar apenas um grupo pequeno de motoristas? Não, eu acho que, no geral, estimula sim comportamentos mais responsáveis. A questão, Luiz, é que nem todas as pessoas elas estão dirigindo, né? Assim, com frequência. Então, perceba que se nós pegamos aí um exemplo de um motorista de aplicativo e comparamos com alguém que só usa o veículo eventualmente nos finais de semana, por exemplo, o meu caso, eu dirijo muito pouco, eu trabalho em home office, né? O meu negócio é todo estruturado digitalmente. Eu dirijo infinitamente menos do que um motorista de aplicativo. Então, não haverá aí uma paridade para você entender quem é de fato um bom condutor, com base exclusivamente no número de autuações. Tem até um estudo um pouco antigo, mas eu acredito que ele ainda reflita a realidade. Menos de 0,5% das infrações cometidas são flagradas. Então, nesse exato momento, temos aí condutores ao longo de todo o país dirigindo sem cinto, falando ao celular, excedendo a velocidade, e simplesmente não tem fiscalização naquele ponto. Só que a gente tem um detalhe que é muito importante, Luiz, é o seguinte, a renovação que as pessoas não sabem, não necessariamente elas sabem, ela está vinculada ao exame de aptidão física e mental. A validade de uma CNH, ela não tem relação com o comportamento do condutor, e sim que tipo de problema clínico, psicológico ela pode apresentar. É por isso que você tem, dependendo da idade, uma validade de 10, 5 ou 3 anos. Por quê? Porque na medida que o indivíduo ele vai ganhando mais idade, a tendência é que problemas relacionados à velhice, naturalmente, elas se apresentem, especialmente na questão da visão. Então, quando você diz que o indivíduo ele vai poder renovar 10 anos sem fazer nenhum tipo de análise clínica, médica, eu acho essa extremamente perigosa. Então, eu acredito que faltou aí conhecimento técnico e bom assessoramento para o ministro. Professor, antes da gente encerrar, entrando aí no exame toxicológico, o Congresso derrubou o veto presidencial e restabeleceu a exigência para as categorias A e B. Por que essa regra, que antes valia apenas para motoristas profissionais, foi ampliada agora? O que acontece é o seguinte, o exame toxicológico, com janela de detecção de 90 dias, ou seja, a partir do momento que você faz a coleta, ele faz uma verificação se houve ali o consumo de substâncias psicoativas nos últimos 90 dias, ela foi inserida no Código de Trânsito Brasileiro a partir de uma lei que é a lei do descanso, a lei dos motoristas profissionais. Então, sim, a essência do exame toxicológico, ela é para os motoristas das categorias C, D e E. O que acontece é que já existe uma movimentação há algum tempo para que esse exame toxicológico, que de fato trouxe uma redução bastante significativa no número de sinistros, especialmente em rodovias, a partir da sua implantação e exigência, a ideia de que ele deveria ser para
qualquer categoria. Muito bem, termina aqui a edição 1319 do podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço a presença e as explicações de Carlos Augusto Elias, especialista em segurança de trânsito e mestre em transportes. Professor Carlos, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. E você pode acompanhar esta e outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming e no portal r7.com. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Agatha Tavares, Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá.